Olá, meus queridos alunos! Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar essa nossa aula de hoje, eu quero lembrar que é dia de me enviar as atividades da página 94 e aquela tabelinha da página 82 que ficaram para hoje, ok? Então, fotos da página 94 e da tabelinha da página 82. Para começar esse nosso dia de aula, eu vou pedir que você abra o seu livro na página 84, aonde nós vamos trabalhar medidas de temperatura no dia a dia. Vamos começar? A indicação de temperatura está presente em diversas situações no dia a dia. Vamos ver algumas? Ao ligar o forno para fazer um bolo, pode-se determinar a temperatura de acordo com a receita. Em um dia quente, é possível ligar o aparelho de ar-condicionado a fim de diminuir a temperatura ambiente. Antes de sair de casa, é importante consultar a temperatura prevista para o dia e assim selecionar adequadamente a roupa para não sentir nem frio nem calor. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Essa unidade de medida de temperatura é representada assim, com esse C e essa bolinha do lado. Então, vamos lá. Na primeira imagem, eu vejo um forno, certo? Quando eu faço uma massa de bolo, eu tenho que colocar no forno. Se ela ficar numa temperatura muito baixa, isso quer dizer que ela vai levar muito tempo para assar. Já se eu colocar numa temperatura muito alta, provavelmente eu vou queimar e às vezes nem vai assar o meio da massa. Então, nas receitas, normalmente tem a temperatura que o forno deve ficar. Depois eu tenho uma imagem de um ar-condicionado. O ar-condicionado normalmente nós usamos em dias muito quentes. Por exemplo, na nossa cidade agora tem feito dias de frio, né? São dias às vezes bonitos, mas as temperaturas não estão altas. Quer dizer, são dias que não estão chovendo, tem até sol, mas o sol não aquece tanto como em outras épocas aqui na nossa cidade. Então, durante os dias de calor, nós usamos o ar-condicionado para diminuir a temperatura, porque o nosso corpo começa a transpirar, né? O nosso corpo tem reações ao calor, correto? Então, nós diminuímos a temperatura do ambiente com o ar-condicionado. Depois eu tenho uma menina na praia, certo? Ela está no mar brincando, ela está de biquíni. Ou ela devia estar de cachecol, galoche e luvas? Observe na imagem. É um dia de sol, é um dia de verão, então ela deve usar o biquíni, né? É um dia de calor, então nós usamos menos roupa, né? Roupas mais leves. E se fosse neve? Aí onde a menininha estivesse fosse neve. Aí sim, ela teria que estar com uma blusa mais quentinha, com uma bota, né? Uma calça para se aquecer. Mas para que a gente não fique com frio ou calor, é interessante que vocês vejam a previsão do tempo antes de sair de casa. Porque na previsão do tempo, ela tem ali o que é possível acontecer naquele dia, né? Ela tem uma previsão, ela faz uma estimativa de temperatura que vai ocorrer naquele dia, ok? Então, nós vamos agora para a letra A e B, que nós temos ainda na página 84. Vamos lá? Você se lembra da imagem de abertura deste módulo? Na cena, todos usavam roupas de frio. Vocês se lembram? Estavam todos de casaco, né? Touca, luva. Letra A. Na sua opinião, qual era aproximadamente a temperatura do ambiente retratada naquela cena? Letra B. Para verificar a temperatura de um ambiente, você acha que precisamos fazer o quê? Então, vamos supor
que estivesse aí uns 19 graus Celsius, por aí, para estar frio, né? Porque é uma temperatura baixa. As pessoas estavam com bastante casaco, luvas, toucas. Acho que é até exagero dizer assim 19 graus. Deveria estar assim uns 20 e poucos. Por aí. Assim, eu sei que a temperatura está baixa, está frio. Agora, na letra B, verifique a temperatura de um ambiente. Você acha que precisamos fazer o quê? O nosso corpo ele tem sensores, então nós vamos perceber se está frio ou se está calor, né? É só aproximarmos as nossas mãos, não colocar a mão. Você não precisa encostar. Você pode sentir se está frio ou se está calor pelas suas mãos, pela sua pele. A nossa pele tem um sensor para frio e para calor. Por exemplo, se você chegar perto do fogão e a mamãe estiver assando um bolo, não encoste, mas de longe você pode sentir que está quente. Vou dar outro exemplo, né? Melhor. Se você for tomar banho, né? Você coloca a sua mão na água. Você vai sentir se a água do chuveiro está fria ou se a água do chuveiro está quente, ou se ela está agradável para tomar banho, certo? Agora nós vamos para a página 85. Termômetro analógico e termômetro digital. Número 1. Você já viu ou sabe o que é um termômetro? 2. Observe as fotos, leia as imagens e em seguida responda as questões. Então vamos lá. Você já viu um termômetro? Normalmente, né, as crianças quando ficam resfriadas, quando ficam doentes, tem febre. Então, coloca-se embaixo do braço da criança um termômetro. Esse termômetro é o que vai dizer se a criança está com febre, se a temperatura dela está alta ou se está normal. Outro termômetro que você pode ver, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um termômetro que eu deixo na varanda. Assim, eu consigo saber qual é a temperatura do lado de fora da minha casa. O termômetro dá para medir se está frio, se está calor. Na estação, aqui de Miguel Pereira, nós temos um termômetro igual a esse verde aí, digital. Até antes da quarentena, eu acho que ele estava funcionando. Depois da quarentena, infelizmente, eu não vi mais. Mas nós temos aqui na cidade um relógio como esse. Então, vamos lá. A primeira imagem que eu tenho é de um termômetro digital usado para medir a temperatura do corpo. Então, se a pessoa está com febre ou não. Depois, eu tenho um termômetro digital usado para medir a temperatura dos alimentos durante o cozimento. Normalmente, pessoas que fazem receitas, né? Receitas mais elaboradas e específicas, precisam desse tipo de termômetro, porque senão, se a comida passar da temperatura ou ficar uma temperatura abaixo, né, durante o cozimento, pode estragar ou não dar certo o prato da pessoa. Então, eles usam esse tipo de termômetro. Depois, eu tenho um termômetro analógico usado para medir a temperatura de ambiente. É um desses que eu tenho na varanda da minha casa. E depois, aí, a última figura é de um termômetro digital usado para medir a temperatura de ambientes abertos. É esse que eu falei que tem um na estação de Miguel Pereira. Vamos lá então. Você ou alguém próximo a você já viu ou usou algum desses tipos de termômetro? Conte aos colegas como foi e que informações importantes você obteve. Provavelmente vocês já usaram, né, o termômetro digital usado para medir a temperatura corporal.
Mas existe um outro tipo de termômetro para medir a temperatura corporal que não é digital, né? Ele é de mercúrio. Então, quando coloca ali, o mercúrio ele anda, né? Ele vai até a temperatura que a pessoa está para indicar se ela está com febre ou não. Então, vamos lá. Provavelmente vocês já devem ter usado esse para medir a temperatura do corpo de vocês. Se vocês estavam com febre ou não, se vocês estavam doentes, né? E essa doença estava dando febre ou não, correto? Na casa de vocês pode ter o termômetro analógico para medir a temperatura, ou para quem aí é um grande masterchef, pode ter também o termômetro para medir a temperatura dos alimentos durante o cozimento. Termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura, seja de um ambiente, de um corpo, seja de um alimento, etc. Nos termômetros, a temperatura é indicada em graus Celsius. Então, as temperaturas, assim como nós temos no ambiente, nós vamos ter no termômetro, elas sendo medidas em graus Celsius, ok? Nós vamos agora para a página 86. Leitura de temperaturas em graus Celsius. Você estudou anteriormente, neste módulo, que aqui no Brasil usamos os graus Celsius como unidade de medida de temperatura e que seu símbolo é o C com a bolinha. Agora, vamos ler temperaturas em graus Celsius. Número 1. Segundo informações publicadas no site do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a maior temperatura que já foi registrada no Brasil ocorreu no município de Bom Jesus do Piauí, no Piauí, em 21 de novembro de 2005, chegando a quase 45 graus Celsius. Embaixo. No mundo, foi de 58 graus Celsius em Al-Azizia, na Líbia, em 15 de setembro de 1922. Então, nós tivemos aqui no Brasil em 2005, no Piauí, 45 graus Celsius, e lá na Líbia, 58 graus Celsius. Gente, isso é muito calor. Aqui na nossa cidade chega a 30, 31, 32 graus Celsius e nós já estamos derretendo. Imagina 45 ou 58. Isso quer dizer muito calor. Então, vamos continuar aí. Nós temos uma imagem, né? Escola rural em Bom Jesus do Piauí, em 2007, e ruínas em Al-Azizia, na Líbia, em 2012. Com base nessas informações, responda. Letra A. Qual é a diferença entre essas temperaturas? Escreva em graus Celsius. Então, a diferença de 58 menos 45, certo? Se eu vou fazer a diferença, eu tenho que fazer uma continha de menos, né? Uma subtração. 58 menos 45 é igual a 13. Então, a diferença é de 13 graus Celsius. Então, pode anotar na sua letra A. A diferença é de 13 graus Celsius. Você pode colocar o número 13 acompanhado do C e a bolinha, né, que representam graus Celsius. Como também pode escrever 13 graus Celsius por extenso, ok? Letra B. Compare essas temperaturas. Qual é a maior? Escreva em graus Celsius.
Qual é a maior temperatura? 45 graus Celsius ou 58? 58 graus Celsius é a temperatura maior, certo? 58 é maior do que 45. Então, a maior é 58 graus Celsius, que você pode representar com o 58, o C e a bolinha, como pode escrever 58 graus Celsius por extenso. Número 2. Leia as medidas de temperatura indicadas ao lado. Então, eu tenho aqui no cantinho do meu livro, bem aqui no cantinho, algumas medidas. Aqui pelo vídeo fica um pouquinho difícil de ver, né? Então, vamos lá. Eu tenho 43 graus Celsius, 25, 32, 26 e 11. Vamos lá na letra A. Escreva essas medidas em ordem crescente. Então, em ordem crescente, do menor para o maior, porque ela está crescendo, crescente, ok? Letra B. Escreva essas medidas em ordem decrescente. Decrescente, ela está diminuindo, então, do maior para o menor. Depois, na letra C, eu tenho assim: calcule a diferença entre a maior e a menor dessas medidas de temperatura. Então, se eu quero calcular a diferença, eu tenho que fazer uma subtração para achar essa diferença. Dá uma pausa no vídeo, faz essas atividades que eu já volto para corrigir com você. Então, vamos lá. A letra A em ordem crescente. Eu vou ter 11 graus Celsius, 25 graus Celsius, 26, 32 graus Celsius e 43. Certo? Essa é a letra A. Na letra B, eu tenho a ordem decrescente, do maior para o menor. 43 graus Celsius, depois 32 graus Celsius, 26 graus Celsius, 25 graus Celsius e 11 graus Celsius. Na letra C, está pedindo para eu encontrar a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. A maior temperatura que eu tenho aí são 43 graus Celsius e a menor 11. Então, vou fazer 43 menos 11, que vai dar 32 graus Celsius, ok? Agora, nós vamos para a página 87. Temperaturas máximas e mínimas diárias. Você se lembra da menina do casaco azul na cena de abertura deste módulo? Ela estava usando uma roupa adequada para não sentir frio, provavelmente porque os pais dela consultaram a previsão do tempo. Consultar a previsão do tempo diariamente é importante para saber, por exemplo, como se vestir para não sentir frio nem calor. Imagine que durante uma manhã esteja um pouquinho mais friozinho e tal, você acabou de acordar, então você ainda tá com aquela coisinha, de sentir um friozinho. Tô dando um exemplo aqui da nossa cidade, ok? Porque em outros lugares do Brasil, por exemplo, Alagoas, você já acorda com calor. É um exemplo, tá? Tô dando exemplo da nossa cidade, da nossa realidade. Então, às vezes você acorda de manhã, tá aquele friozinho ainda, e você se enche de casaco. Quando o dia vai passando, a hora vai passando, vai ficando mais tarde, Por volta de 11 horas, meio-dia, já tá aquele calorão. Então, quer dizer, você vai sentir muito calor. Então, você vai ter que tirar aquele monte de roupa, você vai ter que carregar aquela roupa toda, certo? Ou outra coisa que é muito comum aqui na nossa cidade é você sair de casa e às vezes está calor naquela hora que você saiu
e de repente vai esfriando, esfriando, esfriando com o entardecer, vai ficando mais à tarde e você vai começando a sentir frio. E aí você não tem um casaco para vestir. Então, é legal consultar a previsão do tempo, porque ela te diz, olha, de tarde vai estar calor, ou até 3 horas da tarde vai estar calor. Após as 3 horas, o tempo vai começar a esfriar. Então, para isso, nós temos a temperatura máxima e a mínima do dia, porque aí você vai saber se naquele dia vai fazer frio ou se ele vai fazer calor, ok? Então, vamos observar essa previsão do tempo que nós temos aí. Nós temos um domingo, tá aí até chovendo, né? Tem uma nuvenzinha com chuva. A máxima desse dia, a temperatura máxima desse dia vai ser de 22 graus e a mínima de 19. Já na segunda-feira tá aí um calor, certo? Tá o sol sem nuvem nenhuma. Isso quer dizer que vai ser um dia quente, de 29 graus, a máxima de 29 e a mínima de 25. Já na terça-feira tá um sol aí, mas ele tem uma nuvenzinha, mas não vai chover. E a máxima tá de 28 graus e a mínima de 23 graus. Isso quer dizer que tá calor, mas não tá muito calor, né? Tá calor, tá quente. Já na quarta-feira, eu tenho uma máxima de 28 graus e uma mínima de 25 graus. A temperatura não está muito baixa, mas vai chover e tem relâmpagos, então tem a chance aí de ter alguma tempestade em algum horário desse dia. Na quarta-feira, eu tenho máxima de 28 e mínima de 22 graus. E vai chover nesse dia, tenho a possibilidade de chuva. Na sexta-feira, eu tenho 30 graus, máxima de 30 graus e mínima de 20 graus Celsius. É um dia aí que vai ter nuvens em algum momento, mas é um dia quente, 30 graus quer dizer que tá calor, tá? No sábado, eu tenho máxima de 30 graus e mínima de 29 graus. Eu tenho um solzinho aí e algumas nuvens, mas esse é consideravelmente um dia quente, ok? Número 1. Por que você acha que utilizamos a previsão do tempo para indicar essas temperaturas? É importante entender que isso aí é uma previsão. Isso é o que pode, é o que provavelmente acontecerá nesses dias, correto? Então, nós precisamos saber, nós precisamos usar exatamente para isso, para não ser pego de surpresa com um dia muito quente ou um dia muito frio e usar roupas adequadas. Então, vamos para número 2. Na previsão da temperatura mostrada acima, há as indicações max, né? MAX e min, MIN, para cada dia da semana. Letra A. Você sabe o que significa essas indicações? E aí, você sabe? Letra B. Troque ideias com os colegas e anote abaixo o significado de cada uma dessas indicações. Max, né? MAX, com acento aí no A. É a abreviação da palavra máxima. Então, anote aí, a abreviação da palavra máxima, que significa a temperatura máxima prevista para o dia. Vou repetir. É a abreviação de máxima, vírgula, que significa a temperatura máxima prevista para o dia. Agora eu tenho mini. É
a abreviação da palavra mínima, que significa a temperatura mínima prevista para o dia. Vou repetir. É a abreviação da palavra mínima, vírgula, que significa a temperatura mínima prevista para o dia. Agora nós vamos para a página 88. Número 3. Observe novamente a previsão da temperatura mostrada na página anterior. Letra A. Qual é a temperatura máxima prevista para o domingo? E qual é a temperatura mínima? B. Qual é a menor das temperaturas mínimas previstas para essa semana? E para qual dia da semana essa temperatura está prevista? E letra C. Qual é a maior das temperaturas previstas para essa semana? Para quais dias da semana essa temperatura está prevista? Então, eu peço que você dê uma pausa no vídeo, faça a letra A, B e C, que eu já volto para corrigir com você. Então, vamos lá. Na letra A temperatura máxima para o domingo é de 22 graus Celsius. Então, você pode colocar máxima de 22 graus Celsius, você pode colocar 22, o C é a bolinha, e mínima de 19 graus Celsius, ok? Então, no domingo, a máxima é de 22 e a mínima é de 19 graus Celsius. Na letra B, a menor temperatura mínima prevista para essa semana é de 19 graus Celsius. Então, a menor das temperaturas mínimas previstas para essa semana é de 19 graus Celsius. E essa temperatura está prevista para o domingo, ok? Letra C. Qual é a maior das temperaturas? A maior das temperaturas máximas previstas para essa semana é de 30 graus Celsius. Então, a maior temperatura prevista para essa semana é de 30 graus Celsius. Essa temperatura está prevista para sexta-feira e para o sábado. Então, vai ter lá, né? Vai dar 30 graus Celsius na sexta-feira e no sábado. Número 4. Hélio consultou no município em que ele mora, a previsão do tempo para 2 dias diferentes da próxima semana. Observe o que ele encontrou. Terça-feira, máxima de 24 graus Celsius e mínima de 17. Na terça-feira, né? Na sexta-feira, máxima de 21 e mínima de 14 graus Celsius. Mas observe o desenho. Na terça-feira, vai ter sol com chance de chuva. Já na sexta-feira, ele tem sol e algumas nuvens apenas, ok? Letra A. Em qual dos 2 dias a temperatura máxima será maior? E letra B. Em qual dos 2 dias a temperatura mínima será menor? Então, dá uma pausa no vídeo, observa e responde a letra A e a letra B. Eu já volto para corrigir com você. Então, na letra A temperatura máxima será maior na terça-feira. Então, a temperatura máxima será maior na terça-feira. Na letra B, a temperatura mínima será menor na sexta-feira. Então, a temperatura mínima será menor na sexta-feira. Então, eu vou deixar de atividade para a próxima terça-feira as páginas, o número 7 da página 95 e a página número 7 da página 95 e a página 96,
para exercícios para terça-feira da semana que vem, ok? Um beijo para vocês e eu aguardo vocês para a aula de ciências, ok? Beijo!